meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, com o nosso Visão Geral de hoje, nesta segunda-feira, uma segunda-feira diferente, não é? Durante o final de semana, o Brasil pegou fogo. Aí jogaram água no incêndio, mas ainda há alguns focos de incêndio e é preciso controlar, porque senão ele pode retomar. Nós esperamos que os homens encontrem um denominador comum e o Brasil volte a caminhar. Hoje eu vou falar de segurança com Marco Antônio Barbosa, empresário especialista em segurança. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo, viu, Marco Antônio? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos falar de segurança, que é um assunto, né? Aliás, a segurança faz parte do rol dos segmentos extremamente importantes de um governo, né? Que é saúde, educação, transporte e segurança. Hoje ela está aí no top 4, com toda certeza, entre os 4 primeiros está a segurança. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Marco Antônio. Especialista em segurança, possui mestrado em administração de empresa, MBA em finanças e diversas pós-graduações nas áreas de marketing e negócios. Atualmente é diretor da CAMI do Brasil, do Grupo CAMI Group, empresa líder mundial em produtos para automação de acesso. Entre os clientes, o Pentágono e o Congresso dos Estados Unidos. Mas que beleza, hein? São bons pagadores, são? São ótimos pagadores. Os produtos lá fora têm uma concepção diferente de segurança aqui do Brasil. Lá os produtos são muito destinados a conter um acesso de terrorismo. E os produtos que a gente traz para o Brasil, esses mesmos produtos, eles têm o controle da nossa violência urbana. Então, diferentemente de lá, os produtos que são usados para terrorismo, aqui são usados para combater a nossa violência urbana, o que é ruim. Então, é ruim, mas não sei pelo aspecto do custo e tal, mas se você está se preparando para um terrorismo e você vê um Brasil que, pelo menos, graças a Deus, não tem terrorismo, né? Nesse nível, então são produtos de alta qualidade, não? Perfeito. Eles têm uma qualidade e são bastante confiáveis para o tipo de serviço de controle que eles se prestam. Mas a gente lamenta um pouco pelo fato da violência nossa requerer um tipo de produto desse nível. Entendi. Tem aumentado o número de empresas que procuram serviços por segurança devido à escalada da violência, enfim, da criminalidade? Tem aumentado? Bastante, porque na contramão da violência, você tem que ter produtos que minimizem isso. Porque se a gente for ficar esperando o Estado prover essa segurança, não vai vir na velocidade que as pessoas, as empresas necessitam. Então, parte da nossa missão é justamente trazer produtos que vão agregar um nível de segurança mínimo para a população. Quando a gente está falando de segurança, por exemplo, envolvendo inclusive a tua empresa, a gente está falando de um pessoal paisano, de um pessoal identificável e tal, como? No caso da empresa onde eu trabalho, são produtos de controle de acesso. Então você vai ver cancelas, empresas, rodovias, você vai ver portas de controle de acesso como shopping centers. Sim. Você vai ter pilares retráteis, aqueles que saem do chão para evitar que o carro entre. Tal. Então tem uma série de produtos que vão ajudar no controle de acesso. Não faz parte do hall de produtos da CAMI alguma coisa relacionada à arma de fogo ou à segurança privada. Não faz para o pessoal, não? Não, nesse momento não. Tá, você só trabalha então com os produtos. Isso, né? Automação para controles de acesso. Muito bem. Isso aí só é tecnologia importada ou temos tecnologia aqui? Nós temos tecnologia também no Brasil. Hoje não está tão avançada quanto a tecnologia que é lá fora, porque lá fora é mais demandado até alguns conflitos que a gente tem em alguns países, então a tecnologia anda mais rápida. Embora aqui no Brasil também tenha empresas e produtos bons, mas a tecnologia lá fora ainda está um passo à frente. Ô Marco Antônio, então quer dizer que nós temos aqui no Brasil aquilo que a gente vê nos filmes e acha coisa sensacional. O cara vai sair de um determinado lugar, sobem aqueles pilares e tal, não sei se é de aço ou do que é. Nós temos isso aqui no Brasil? Temos e temos instalados em algumas empresas. Então, por exemplo, a gente tem hoje muita procura em centros logísticos, onde tem um pedido para se proteger o estoque de produtos com valor agregado mais caro, eletroeletrônicos geralmente.
Então, esse produto ele vai impedir que algum caminhão ou algum carro entre dentro da empresa para poder fazer algum tipo de saque. Eu tenho uma impressão aqui, você estava falando, me ocorreu aqui, que você tem um mercado hoje nesse segmento aí, vasto, que você e várias outras gerações da sua etnia, da sua família aí não vão conseguir vencer os pedidos, porque hoje com o terrorismo no mundo, todas as praças importantes poderiam ter esse tipo de elevação. Como é que chama isso? Aqui pro Brasil é pilar retrátil, lá fora chama bollards. Bollards. Então, isso. Pilar retrátil, bollard, porque é o seguinte, quantas notícias trágicas nós ouvimos de caminhões, de vans que invadem praças e tal. De repente, isso aí em determinado momento de aglomeração, é só apertar um botão, levanta tudo isso aí, pronto, tá todo mundo isento. Haja dinheiro para colocar isso, hein? Olha, por um lado você está correto. Então, é aquilo que eu estava tentando explicar. A violência ela traz esse sentimento de insegurança e cabe a nós, na parte do mercado, tentar minimizar isso. Então, na contramão da violência, nós vamos ter mais vendas de produtos. Então, é uma parte do processo que a gente tem que cumprir. E esses nossos carros fortes que são bombardeados, que são arrebentados, estourados e tal, nós não temos uma técnica, uma tecnologia para que evite realmente que eles sejam danificados a ponto de se roubar tudo que tem dentro? Olha, é difícil porque a segurança no Brasil é um assunto muito complexo. Porque você pode até equipar carros, empresas, mas do outro lado você tem também o lado dos bandidos que estão se aprimorando. Então, da mesma maneira, eles trazem equipamentos de fora para poder violar aquilo que está se chegando em termos de tecnologia. Quando a gente vê um carro Ford sendo estourado por um fuzil automático, que fuzil é uma arma de controle, ou por banana de dinamite, que também é um material controlado, ou você vê que eles estão usando lança-foguetes, que também é de estrito controle, faz a gente pensar que a situação nossa ela é mais profunda do que simplesmente tentar só melhorar a tecnologia. Mas nós que vamos separar aqui o cidadão do bem e o cidadão do mal. O cidadão do bem, ele tem às suas costas todo o respaldo da lei e toda a honestidade e todo o trabalho que é aprovado pela população do bem. Claro que é 99,9% do Brasil, imagina, que esse 1% é terrível, não vale nada. Mas a população do mal, o cidadão do mal, que está crescendo também, que está aprendendo com tecnologia, que está trazendo tecnologia, tem que fazer a coisa de certa forma mais escondido, tem que ter, por exemplo, um determinado arsenal, ele precisa ter um lugar muito reservado, que ninguém tem acesso, que a polícia não tem acesso, que não seja descoberto, porque o cidadão do bem, o pessoal do bem pode colocar em qualquer lugar. Ainda assim, o mal acompanha a tecnologia no nível das pessoas de bem? Acompanha. Infelizmente, eles têm acesso. Esse poder paralelo, ele é mais rápido, mais ágil e com acesso, porque eles têm o dinheiro oriundo de crime, não precisam dar satisfação. Eles são mais ágeis e com acesso mais rápido. É nesse ponto que eu estava falando que tem mais complexidade. As nossas leis precisavam ser mais rápidas, precisavam ter controle de fronteira. Então, tem uma série de pontos que precisavam ser fechados para não ficar essa desconexão, onde o poder paralelo ele vai tão rápido ou mais rápido do que o poder normal. Então é um processo que tem que ser aprofundado, discutido, mas tomada ação. Muito bem. Quando você fala que um dos seus clientes é o Pentágono, o Congresso dos Estados Unidos, que tipo de serviço ou que tipo de produto? Porque serviço você não vende, né? Você vende produtos, tá certo? Que tipo de produto você vende para os Estados Unidos? Principalmente esse pilar retrátil que fica no entorno do Pentágono, do Congresso. Todinho? Todinho. Então, em algum momento, em alguma situação de estresse ou de perigo, de risco, eles são acionados, levantam e não passa mais ninguém. E que material que é esse? Ele é um aço especial, que ele tem todo um sistema tecnológico embarcado no próprio pino, que é enterrado.
E esse processo, ele tem uma série de sensores que ao ser acionado, eles levantam rapidamente. Então, quem está dentro com o carro fica, quem está fora não entra. Entendi. E ele suporta impacto. O nível mais alto de segurança desse produto, ele aguenta um impacto de 2 caminhões a 80 por hora com 7,5 toneladas e continua funcionando. 80 por hora, vazio já seria terrível, com 7,5 toneladas, então uma coisa impressionante, é de uma fortaleza enorme, né? Isso é para conter realmente qualquer tipo de risco, entrar numa área que ele não está autorizado. Mas, Rosado, vocês aqui vocês ganham concorrência lá? Como é que é feita? A concorrência também, licitação, deve ser assim. E vocês ganham aqui, eles não conseguem comprar isso no mercado americano? Normalmente esses produtos para qualquer tipo de governo, ele passa por um processo de licitação. Então, as empresas provêm as necessidades do que está sendo demandado e tem que comprovar o nível de segurança, porque uma coisa é falar, outra coisa é falar e demonstrar todos os testes feitos e aprovados. E é nesse sentido que a nossa empresa é vencedora, porque ela tem todos os testes feitos, realizados e aprovados. Então, isso aí tem para residência também? Há algumas residências que utilizam isso? Porque eu imagino o seguinte, se você tiver uma casa muito bem trancada, de difícil acesso, claro que quando eles querem é difícil, mas, por exemplo, se você na saída da garagem vai dormir, você aperta aquele botão, levantou aí, como é que chama que você disse? O pilar retrátil. O pilar retrátil. Aí ninguém vai tirar o carro da garagem. Aí entra num conceito residencial versus industrial, porque o industrial você tem já gente preparada para o confronto normalmente. Residencial, às vezes, é até melhor deixar que levem para que você não ponha a sua vida e da sua família em risco do que você afrontar a bandidagem. Aí não estou nem pensando em afrontar. E só na hora de dormir, tudo bem, que depois eles entram na casa e te obrigam a abrir Esse é o risco. Baixar o pilar retrátil, né? Isso aí deve ter um custo razoavelmente alto, né? É na proporção da segurança que ele oferece? Não, eu entendo que seja até menor, bem menor, por uma razão simples. Ele tem o custo do aparelho, do equipamento, tem um custo de infraestrutura, porque ele vai ficar enterrado no subsolo, mas a contrapartida é que a empresa que faz essa instalação, ela tem redução do custo do seguro. Tá. Então, você tem uma melhora na despesa com relação ao seguro e isso acaba ajudando na implementação. A gente está falando muito aqui do pilar retrátil porque foi algo que eu toquei no assunto dos filmes que a gente assiste, né? Aquele que o cara tá fugindo com o carro, levanta uns negócios, parece espeto que fura todos pelo lugar. Vocês têm também? Também temos. Como é que chama isso? Nós chamamos de garra de tigre. Garra de tigre. Isso. Ele vai fazer um processo semelhante para poder parar o veículo, quem não está autorizado, mas ele rasga os pneus. Então, ele é um custo muito menor. A gente tem instalados em aeroportos pelo Brasil, em empresas também, mas ele tem um significado importante porque a hora que você vê as garras acionadas, ele é intimidador. Então, se a pessoa quer passar, realmente é porque... Não tem como passar sem furar os pneus. Não, vão furar rasgar, né? Os 4 pneus, vai rasgar. E se ela passar por aquilo é porque realmente ela não estava com uma intenção boa ou está no mínimo desatenta ou desavisada. Entendi. Mas é um processo muito seguro também. Tem vários instalados aqui no Brasil? Tem no aeroporto aqui de Viracopos, tem outros aeroportos pelo Brasil. Saídas que não podem... Aquelas que são de estrito controle, o acesso só para pessoas e veículos pré-determinados. Se você for tentar, você vai ter problema. Mas ela precisa ser acionada. Então, o acionamento pode ser ou por uma pessoa ou por um controle de acesso automático, seja biometria com o dedo ou com o cartão. A maneira como você vai dar o acesso ou não, aí já é uma escolha da empresa, mas ele vai delimitar o acesso. Mas não tem perigo do cara tá passando normal, um carro autorizado e tal, e as garras se levantarem. Não, esse é um processo já muito testado, eficazmente comprovado. Pode ter o erro humano? Pode, no acionamento. Pode ter o erro humano também de não acionar e entrar alguém? Pode, mas esse é um componente de risco que tem todo o controle de acesso e de segurança, que é a parte humana. Por isso que tem que haver bastante treinamento. Só o equipamento, ele não faz milagre.
é um componente de várias vertentes, entre elas o equipamento, treinamento, o pessoal e a instalação. Tá. Vocês dão todo esse treinamento, Sim. Né? Tá com bastante gasolina ou não? Tá abastecido? Não, eu estou já num nível preocupante. Né? Então, estamos esperando que as tratativas do governo façam efeito agora nas estradas. Ontem anunciaram, hoje também, a princípio, tudo negociado, que foi uma negociação que nós vamos acabar pagando, porque subsídio sempre quem paga é o povo. O governo já está estudando de onde vai tirar para subsidiar aquilo que foi prometido aos caminhoneiros, né? De qualquer maneira, vai ser o povo. Porque... Sim, o próprio caminhoneiro, né? E na verdade o subsídio ele vai acabar encarecendo alguns outros produtos, aumentando imposto em outros produtos. É interessante, né? Embora você não seja um político, né? Mas todos nós somos cidadãos e todos nós temos nossas opiniões também, mas por que o governo não corta na carne? Por que não restringe as despesas próprias? Os absurdos, né? Os gastos absurdos do governo, por que não se restringe isso para minimizar? A população estava em total apoio, claro que a gente não pode assegurar 100%, mas a esmagadora maioria da população estava apoiando o movimento, como está apoiando. E hoje eu entrei em contato, porque eu achei que teria gasolina só para hoje, mas eu tenho para hoje e para amanhã. E tá difícil, você encontra em alguns postos filas quilométricas, normalmente o etanol. Gasolina está um pouco mais difícil. Tanto que em alguns lugares estamos sentindo, aliás, está se sentindo em todos, mas pessoas que já não estão indo trabalhar por conta da falta do combustível. E nós ficamos nessa expectativa de que até quando? E aí, de repente, fez-se o acordo e aí há uma carga tributária em cima das empresas e volta novamente o ciclo vicioso. E olha, claro que a gente sempre entendeu 46 centavos no litro, convenhamos, é significativo. Eu acho que justo demais o terceiro eixo suspenso não ser tarifado no pedágio e tal. Mas são 2 milhões de caminhoneiros no Brasil, 2 milhões e poucos. Há outros tantos milhões de brasileiros que precisam também ter respaldo. Bom, nós só fizemos essa parte. Aliás, aproveitando essa confusão toda, em que isso impacta na segurança? O meu entendimento, só voltando um pouco naquele assunto, é que realmente a carga tributária do Brasil como um todo, para todos os brasileiros, é bastante alta. Está se fazendo uma concessão aos caminhoneiros, mas do meu ponto de vista, deveria se pensar também em fazer para todo o restante dos brasileiros. Sim. É por isso que o Brasil, ele patina, e a gente fala que é voo de galinha. Quando começa a crescer, cresce um pouco, depois já cai, não se sustenta. Porque hoje, basicamente hoje, é o dia que a gente para de trabalhar para o governo e tudo que a gente ganhar daqui até o final do ano entra para nós. Então nós trabalhamos de janeiro até hoje pagando os impostos. O que quer dizer que é uma carga tributária bastante elevada. Sem dúvida. Não é razoável a gente pagar o que paga e ter, por exemplo, os benefícios que a gente tem hoje. Uma educação bastante debilitada, a saúde, então nem se falar. A segurança tão insegura. A segurança é um ponto importante do pilar do que deveria o governo fazer. Isso acaba impactando e generalizando a situação que o Brasil está. Para mudar um pouco essa situação, vai ter que se aprofundar em outros temas que os políticos não gostam. Eles não vão querer perder o privilégio de ter o carro, de ter a moradia, de ter todos aqueles penduricalhos lá que fazem com que eles tenham um salário muito alto. Sobremaneira o ganho, não é? Bom, e isso afeta tudo, afeta a segurança também. Afeta, tanto que teve que as Forças Armadas receber uma situação de abastecimento privilegiada para poder se valer de qualquer ação para desmobilizar se fosse preciso a força. Mas é importante que essa negociação feita, boa ou ruim, ela chegue até os caminhoneiros, eles desmobilizem e comecem a fazer o país andar novamente. Porque esse processo vai demorar bastante para voltar à normalidade. Olha, você está num segmento que
tem muita relevância. E hoje o Brasil está em que? 15º, 11º. 11º no ranking dos piores. Dos mais inseguros. Dos mais inseguros, é o 11º. Isso. Quem que é o primeiro, hein? Nós estamos falando aí entre Venezuela e países em guerra, então ele modifica um pouco. E hoje eu ouvi, porque desde manhã você acompanhando as emissoras de rádio, eu ouvi várias emissoras de rádio, eu sou um apaixonado pelo rádio, várias emissoras falando que aqui é uma Venezuela grande, ou uma grande Venezuela, né? E por enquanto a gente está esperando que isso aí se modifique, mas eu estava só para completar que hoje pela manhã falei com um dono de posto de gasolina amigo e disse a ele, já chegou a gasolina? Eu falei, não chegou. Eu falei, mas já está liberado. Que liberado? O meu caminhão está lá para carregar, mas não consegue carregar. Então eles estão ainda em negociação, esperando o decreto realmente, né, para que a coisa seja consumada. E não sei, ainda nós vamos ter talvez, quem sabe aí, e seria muito ruim, talvez durante a semana toda tem um feriado no meio da semana aí, para regularização total do abastecimento. Não sei como é que a coisa fica, mas vamos lá. Vamos seguindo. Falamos aqui de 2 itens de segurança. O que mais se compra hoje no país em termos de produtos de segurança? Olha, hoje o produto seguramente mais vendido são as câmeras de segurança. Então o Brasil, talvez no mundo, seja um dos países que mais consome. Essa câmera que ela fica Sim. em praticamente toda empresa ou todo estabelecimento que você vai é monitorado. Isso para tentar minimizar um pouco, talvez, a agressão de alguém ou tentar minimizar, inibir que essa pessoa tente adentrar com a cara sem nenhum tipo de proteção. Porque hoje, se a gente for ver, nós estamos falando do Brasil, são 70 mil homicídios por ano. O Brasil mata mais do que... Mata mais do que guerra. Mais do que guerra. Mata mais do que a faixa de Gaza. Se a gente for juntar as guerras que tem hoje no mundo, todas juntas não dão por ano o que o Brasil mata. Então é uma coisa inaceitável para um país como o nosso, que em teoria é um país pacífico com relação aos outros países parceiros, não tem confronto, mas é uma violência urbana muito alta. O Marco Antônio, às vezes os seus cabelos grisalhos e a sua barba grisalha também às vezes enganam, mas talvez você já tenha ouvido falar muito nesse Brasil que não havia crime perfeito. Já ouviu falar essa expressão? Sim. Não há crime perfeito. Claro. Hoje, talvez nós estejamos muito próximos de falar pouquíssimos crimes pouquíssimos crimes são imperfeitos, porque o que a gente tem de crime que não tem solução é uma coisa impressionante. Concordo com você, lamento, mas me parece que também aí um outro ponto para ser trabalhado mais profundamente são as leis e o judiciário. Porque se você tem a materialidade de filmar alguém, gravar alguém, essa pessoa fala que não era ela, era um outro contexto, é inocente, isso demora anos para ser julgado, você alimenta a impunidade. Sim, então, parte do nosso problema também é a impunidade, que a pessoa analisa qual é o risco, o que eu ganho. Se esse risco estiver muito alto, ele não vai, mas, se a impunidade ela é alta, eu vou atrás do risco. Eu acho que pior do que a impunidade é a sensação da impunidade, da pessoa achar que não vai acontecer nada. Porque a impunidade, na teoria, ela não é tão grande, porque há as instâncias, e agora por jurisprudência já está se cumprindo pena a partir da segunda instância, a partir de um colegiado, não é? Mas, na teoria, chegou-se à última instância e aí foi condenado, não cabe mais recurso, transitou em julgado, pronto. Só que esse espaço demora muito, e esse muito é que transforma tudo para o cidadão em sensação de impunidade. Então, se ele acha que não vai acontecer nada e tal, mas você falou das câmeras, eu não sei se há tanta preocupação hoje
do cidadão do mal de esconder o rosto, porque às vezes eles vão, não estão nem aí, eles sabem que tem câmera em todo lugar. Quantas e quantas cidades são monitoradas, estabelecimentos monitorados? Você acabou de falar que é um dos países que mais consomem esse tipo de produto. Então não sei se já faz parte do próprio indivíduo falar, não vai acontecer nada mesmo, pode ver meu rosto e tal. Não é mais ou menos isso? Concordo com você. Eu acredito que tem essa sensação. A avaliação entre o risco e o benefício para eles correm o risco e eles estão muito atrelados a essa situação. Bom, se prende hoje, solta daqui uma semana, 10 dias, ou se é alguma coisa mais grave, vai se levando a várias instâncias. Então, o Brasil ele poderia ter algumas coisas que outros países fazem bem, atrelado aqui, mas aí vamos entrar naquele processo que precisa de vontade política. Porque como tem muita gente envolvida numa situação ilegal ou errada, a partir do momento que você agiliza na contramão os processos, muita gente não vai ficar feliz. E o cara também pensa o seguinte, né? No Brasil é assim, ou você tem dinheiro, ou você tem um bom advogado, ou você tem Gilmar Mendes. Então já fica assim, o cara já vai pensando dessa forma. Nos presídios tem, na parte interna ali, para acompanhar os presidiários, os presos, tem todo o monitoramento de câmeras e tal, não sei o quê. E mesmo assim, acontecem alguns crimes ficam também jogados ao léu. Concordo mais uma vez com você. Se a gente fosse elencar os problemas do Brasil, o presídio seria certamente um deles. Como é que você também vê hoje a população carcerária? Bom, 700 mil presos. 40% desses presos não foram julgados em segunda instância, poderiam estar respondendo em liberdade, como está sendo feito hoje a olhos vistos aí com políticos também. Então, se esse processo não acontece, alguma coisa não está certa com a lei também. Se vale para um, deveria valer para todos. Tem muita gente que está presa lá que não é que poderia, mas que deveria estar solta, que já cumpriu pena também, não? Muito. É uma parte significativa disso, mas como a nossa justiça é morosa, você tem juízes com milhares de processos, então isso não vai na velocidade que deveria. Então, há de se fazer também repensar esse processo de como trabalhar mais prisões ou eficiência melhor da lei ou um conjunto delas para tentar fazer isso num nível de país de primeiro mundo. E o nosso sistema carcerário, na sua visão, ressocializa? Muito pouco provável. É um sistema hoje que tem os grupos de quadrilhas organizadas que formam aqueles que roubam ou têm um grau pequeno de delinquência, acabam fazendo que ele se converta num expert quando sair de lá. E sobre você que mexe com a segurança, os seus equipamentos de segurança ficam mais à prova quando há aquelas saidinhas para Dia das Mães, Dia dos Pais e aquela coisa toda, Natal? O que nós temos que levar em conta é que tem um fator humano. Então, o equipamento por si, ele vai responder ao que o humano fala ou age. Então, se a gente tiver uma pessoa bem treinada, capacitada, o equipamento funciona. Se tiver falha humana, é muito pouco provável. E voltando só ao presídio, não é também razoável pensar que o pessoal dentro do presídio está com o telefone celular fazendo o que faz. Então, se tem todo esse problema, alguma coisa dentro do sistema não está funcionando bem. Não, é verdade, porque eu já disse certa feita, às vezes a gente, no calor de um comentário, no calor de uma emoção, fala coisas que depois você acaba pensando. Já cheguei a declarar que se um dia eu for presidente do presídio, eu não deixo ninguém fazer túnel. Mas é uma bobagem, porque eles usam de tantos artifícios e de tantos recursos, né? Mas é quase que inadmissível você, num presídio, não perceber que um túnel está sendo cavado, então são túneis quilométricos. Então é uma coisa assim lamentável, mas é o que você falou, alguma coisa errada no sistema. E de repente o sistema talvez seja envolvido em toda essa confusão, né?
Aí você não fala que você concorda comigo, não, porque aí já é um negócio mais sério, tá certo? Marco Antônio, o estado que você mais vende produto é o Rio de Janeiro, não? Olha, até o ano passado foi. É. E por uma razão simples, ele veio acompanhando todo o investimento que se fez na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. É. Mas depois, realmente, com o advento aí das denúncias, tudo, aí parou. Que coisa, hein? Mas foi um estado bastante importante para a empresa. Depois, acho que pelo tamanho, pela importância também, é São Paulo, não? Sim, ou estou enganado? sim, São Paulo. perfeito. A empresa fica em Indaiatuba? Indaiatuba. Indaiatuba. É a filial de uma matriz que fica na Itália. Na Itália. Isso. Muito bom. Os americanos já vieram aqui, o pessoal do Pentágono. Quando o Trump vier aqui, avisa a gente vai lá para dar uma a gente dá uma conversadinha com o Trump. Ok. Nós estamos aí vivendo um momento crítico no país e as empresas hoje estão gastando. Acho que os produtos também vão encarecendo à medida em que a segurança diminui e as empresas têm que investir mais em segurança. Não é uma roda viva aí? Exatamente. Se você partir do princípio que hoje as empresas estão investindo mais em segurança do que em pesquisa e desenvolvimento. Olha aí. Pesquisa e desenvolvimento serve justamente para melhorar o produto, deixar ele melhor tecnologicamente, mais acessível, mais barato, para poder ampliar essa introdução no mercado. Mas as empresas, dado o grau de violência aqui no Brasil, elas investem mais em segurança do que no próprio desenvolvimento do produto. Então, se você tem hoje todo o sistema de controle, não só da empresa, mas, por exemplo, você vai sair de uma carga de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, normalmente você paga um frete maior pelo risco de você ter sua carga roubada. Uhum. Então, chegou a esse ponto. Se você vai também enviar para outros estados da federação, você tem uma situação de risco. Não só pelo risco de você ser roubado, mas pelo risco das condições da estrada. Então você tem um monitoramento online, que é um sistema de tecnologia também bastante avançada, que você consegue monitorar o caminhão, a carga, durante todo o percurso. Se o motorista parou em algum local que não estava previsto... Acusa também. Acusa também. Então esses investimentos adicionais... ele tem um preço, tem um esse valor. Esse tipo de produto também você tem? Não, esse não, mas faz parte hoje de praticamente toda a cadeia logística dessas empresas. Das empresas. Porque uma coisa eu sei como é que funciona. Tanto que isso aí é tão normal quando você, por vezes, compra um produto e você vai seguindo o produto, né, pela internet, você vai vendo onde é que o produto está chegando, onde está, enfim. E da mesma forma, as empresas de caminhão ficam a todo momento monitorando. E uma coisa muito interessante, eu não vou dizer o nome da companhia aérea, porque também não sei se aquilo que fizeram comigo é algo comum, mas eu entrei na sala de controle de uma companhia aérea aqui no Brasil, por conta do fato de eu ser piloto, fizeram lá, né, uma deferência e tal, e dentro daquela sala, eles tinham ali, olhando tipo um monitor, tipo um radar, eles tinham o posicionamento de cada aeronave da companhia. Olha que coisa interessante, né? Então, e dali era só apertar um botão e conversar com qualquer comandante de qualquer aeronave que estava ali. Então, a tecnologia está cada vez mais apurada, cada vez mais avançada. E nós temos que utilizar isso exatamente para a segurança. Agora, quase que inadmissível num país como o nosso, que tem tanto acesso a essa tecnologia, é a gente ter tanta barbárie como nós temos. Eu concordo. Esse vai ser um assunto importante. Nós estamos aí basicamente às vésperas da eleição. É um assunto que deve ser tratado, mas não de uma maneira superficial, como a gente faz, sempre tentar resolver o problema, não a causa. E isso vai merecer um tratamento diferenciado dos candidatos para expor para todos nós, a população, o que vai ser feito para melhorar, porque a seguir dessa maneira, nós vamos encontrar daqui a uns anos uma situação muito próxima do que o México se encontra. Ainda a situação que nós nos encontramos não é de reversibilidade, né?
ela é plenamente irreversível. Aliás, Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo e o prefeito de Nova York, há alguns anos, acabou reduzindo drasticamente ao que a gente espera que aconteça aqui no Brasil. Isso está ligado diretamente à eleição para presidente da República, você pensa assim? Eu acredito que sim. É uma situação que vai precisar de vontade política, porque o Rodolfo Giuliani, em Nova York, conseguiu reverter baseado numa série de ações lá para tolerância zero. Sim. Se faz isso aqui no Brasil de uma maneira que a população não esteja entendendo, vai se criar uma situação muito desconfortável, porque segurança normalmente ele é antagônico ao conforto. Sem dúvida. Porque você vai ter que vistoriar pessoas, vai ter que vistoriar situações suspeitas e as pessoas não gostam. Mas não tem outra maneira a não ser explicar para a população e seguir em frente. Marco Antônio Barbosa, muito obrigado aqui pela sua visita ao nosso programa, pela entrevista, gostei muito, viu? Eu agradeço, estou à disposição. Muito bem, conversei aqui com o Marco Antônio Barbosa, que é empresário especialista em segurança, e a gente falou desse item, que é um item extremamente exponencial, importante da sociedade brasileira. Meus amigos, não se esqueçam que eu volto à noite para falar da derrota do Corinthians, para falar da derrota do Palmeiras, da derrota do Santos e da vitória do São Paulo e do Fla-Flu, hein? Líder Flamengo e Fluminense. Até a noite, hein? Até mais. Tchau, tchau.